Ahora con ustedes, la palabra de vida con Pastor Marcos dos Santos. Muy bien, vamos aqui a meditar em la palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 15. Eu quero falar para vocês sobre o sonho de Abraão. Abraão tinha um sonho. Abraão tinha um sonho. Qual era o sonho de Abraão? O sonho de Abraão era ser padre, era ter um hijo. Abraão já era um homem próspero quando Deus o chamou. Abraão já era uma pessoa bem-sucedida quando Deus o chamou. Mas era um homem já viejo, um homem avançado em dias, e não tinha filhos, porque sua esposa era estéril. Sua esposa não poderia dar filho. E naquele tempo, não ter filho não é como hoje, que as pessoas não têm filhos e pensam que é normal. Algumas pessoas, incluso, assassinam os hijos en el vientre antes que nazca, cometendo assassinato contra sua própria prole. Não é assim? Não, não era bem assim naquele tempo. As pessoas entendiam que Deus criou o homem para que se multiplicara e llenar a terra. Que Deus criou o homem e a mulher para amar-se, querer-se, apoiar-se um ao outro, mas também para ter descendentes. E não ter um filho era uma afrenta, era uma vergonha para a mulher e para o homem. Pois Abraão tinha todo, e para quem ele ia deixar todo aquilo? Quem ia desfrutar de todo aquilo quando Abraão faltara? Seu nome seria olvidado. Seu nome cairia no mar do olvido. Pois bem, quando Deus chama Abraão, Deus disse a Abraão que sua descendência seria grande, que Deus multiplicaria seus descendentes. Mas Deus não disse como isso ia acontecer. De que maneira? Deus não deu detalhes. Porque é assim, quando Deus nos chama, Deus não nos dá satisfação desses planos. Nós outros não conhecemos os planos de Deus. E ela larga, caminhando com Deus, Ele vai mostrando sua vontade para nós outros. Vai obrando paulatinamente em nossas vidas. Por quê? Porque Deus elegeu assim. Porque Deus quer assim. Ele é Deus, Ele pode todo, Ele dicta as regras. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Ele é Deus, então Ele disse como vão ser as coisas. E Abraão creu, e deixa sua terra, deixa sua parentela, e vai à terra que Deus lhe mostraria. E Deus mostrou a terra de Canaã, Deus mostrou as terras que Deus ia dar à sua descendência. Por suposto que Deus não deu nenhuma escritura para Abraão. Não deu garantias. A garantia de Abraão era a palavra de Deus. A garantia era a palavra de Deus. E Abraão venia crendo na palavra de Deus. E assim como a terra não tinha nada que pudesse garantizar que aquela terra seria de sua descendência, tampouco o filho, tampouco a descendência. Não havia nada que garantizara. Ao revés, Abraão sabia que sua esposa era estéril. Abraão sabia que sua idade já era avançada quando Deus chama Abraão. Ele tem 75 anos. Atenção aí.
Você que vive dizendo, estou viejo, estou vieja, sou uma pessoa acabada, estou em mis finales, né? Como alguns dizem, né? Abraão foi chamado com 75 anos. Oiga, é uma vergonha, não, para nós outros, quando nos queixamos de nossa idade e pensamos que todo já chegou ao fim, que não temos mais o que fazer neste mundo, que não temos mais propósito. Pois bem, Deus echa por tierra todo isso. A palavra de Deus echa por tierra isso. Se acorda de Caleb? Caleb, ele já tinha que seus 75? Seus 80 anos, né? Seus 80 anos. Agora não me acordo bem. Creio que tinha 80 anos. E ele não havia conquistado a terra que Josué disse que seria dele. E Caleb disse, agora chegou o momento. Já passaram 40 anos. 85. Passaram 40 anos, se não me equivoco, de que Moisés disse que nos daria esta terra, este monte. Dá-nos agora este monte, porque tal era a minha força no começo, é a hora para entrar e para sair. Se Deus se agrada de mim, vamos a conquistar isso. Pois bem, Caleb é outro exemplo, não, que nós outros não podemos quedar-nos com isso. Que eu já estou com o pé na cueva, com o pé no ataúd. Nada disso. Nada disso. Rechace estes pensamentos. Oiga, senhora, senhor, pare com isso. Porque você vai estar contrariando os modelos de Deus. Deus não precisa que eu seja viejo ou que eu seja jovem. Deus, ele não necessita de meus recursos. Deus necessita que eu creia. E Abraão sai. E a hora já havia passado aproximadamente 10 anos. A terra todavia ele não havia possuído, e muito menos tinha um filho. E para colmo, Abraão entrou em uma pelea. Seu sobrinho Lot havia sido capturado por 4 reis que havia vencido 5 reis. E Lot havia sido levado cautivo. Abraão, então, arma seus servos, 318, nascidos em sua casa, e vai a uma guerra contra estes reis, e vence estes reis, e rescata Lot e toda a gente. A fama de Abraão cresce. E este Abraão aí venceu aqueles 4 reis. Este Abraão está peligroso. Este Abraão está muito metiche. Este Abraão está muito crescido. Seguramente, agora, os reis, os inimigos de Abraão, seguramente queria fazer alguma invertida, alguma represália contra Abraão. E Abraão estava temeroso, sem hijo, sem terra, e agora com a cabeça a prêmio. E ele viene temor a Abraão. Vamos a ler o texto. Diz aqui: depois destas coisas, vindo palavra do Senhor, destas coisas que eu já lhes falei, verdade? Depois destas coisas, vindo palavra de Jeová, de Deus, a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou tu escudo, e tu galardão será sobremaneira grande. Abraão está temeroso. Deus então viene a ele em visão e disse a ele: Abraão, não temas, não tenhas medo. Eu sou tu escudo. Não estás solo, não estás desprotegido, não estás sem proteção. Eu te protegerei de todos os teus inimigos.
E además de isso, Abraão, todavia não havia cambiado o nome dele. Abraão, eu vou a recompensar-te. Eu vou a dar-te uma recompensa grande. Não se olvide, Abraão. Não se olvide. Não se olvide, senhora, senhor, jovem, que Deus é nosso escudo. Não tema a las ameaças. Não tema a las pandemias. Não tema a la vejez. Não tema a sua pouca experiência. Não temas a sua falta de recursos. Não tema porque você não tem um padrino. Não tema a la envidia. Ai, pastor, aí alguém que está metido em la brujeria, la magia negra, e parece que me está nascendo algo. Não temas, ei, não temas a la brujeria. Ou será que Deus não é poderoso para ser seu escudo? Nosso escudo. Não tema a la violência. Eu sei que o mundo está violento, mas não tema. Porque se você teme, você não vai pôr pé em la vereda. Há gente que não sai lá vereda porque tem medo de ser assaltado. Há gente que não vai a um autobus porque tem medo que aconteça algo. Há gente que não vai a nenhum lado com medo. Não é certo? Não vou a uma reunião porque posso infectar-me com o vírus, com alguma enfermidade. Não vou a ser um chequeo porque vai que encontra algo e eu estou com isso, estou com aquilo. Vive temerosa. E Deus, ele disse a Abraão, não temas. Eu não sei o que lhe ha sucedido ultimamente para que haja brotado raízes de temores em seu coração. Pero não temas. Acuerde-se disso. Deus é maior. Às vezes temos medo de que nos falte trabalho. Às vezes temos medo de que não podamos pagar nossas contas. Às vezes tememos muitas coisas. Tememos não ter condições. Pero acuerde-se, Deus, ele disse, não temas. Não tenhas medo. Não tenhas temor, porque o temor paralisa a persona. O temor, incluso quando houve a pandemia em 2020, não? Muitas pessoas morreram de medo. Você sabia disso? O medo era tão grande, e isso cientificamente está comprovado, que quando uno tem medo, as defensas barram. Sabia? E o temor pode levar uno a sudar sangue. Sangue. Se acorda de Jesus? Ele estava tão aterrado, ele estava tão temeroso com aquela situação que ele ia passar, que sudor se converteu em sangue. Mas ele não se quedou com o medo. Aí está o tema. O medo viene, as dúvidas vêm, mas você não pode aceitá-lo. Você não pode permitir, assim como você não pode impedir que os pájaros voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles pousem em sua cabeça. Não é assim? Assim também são os pensamentos, são os temores, são as dúvidas. Imagine-se uma pessoa está ali e vem um pájaro e pousa em sua cabeça. E depois empieza a ser caquita. E depois empieza a ser unido na cabeça da pessoa. Você vai dizer, esta pessoa está muerta. Esta pessoa deve de ter algum
alguns tornillos fora de lugar. Por que ella não ahuyenta isso? Por que ella não quita estes pajaritos de sua cabeça? E assim é. Às vezes não são pajaritos, são buitres, aves de rapinha, são morcélagos que vêm, aqueles morcélagos, aqueles buitres, a pousar na cabeça de uno, a gerar uno de montão de coisas. Sabe fulano? O que passou com fulano com esta enfermidade? Sabe com fulano? Sabe de Beltrano? Sabe del hijo de fulano? Sabe? E começa a venir, não? E uno não dorme, e uno não come, alguns que já não se banham. Está amarrado, está repreendido isso. Não aceita. Deus disse, não temas, Abraão. E sabe mais, Abraão? Tu galardão será grande. A recompensa vai ser grande. A luta está grande, pero a vitória é grande também. Amém? E respondeu Abraão, Senhor, que me darás, sendo assim que ando sem hijo? E o majordomo de minha casa é este Damasceno Eliezer. Digo também a Abraão, mira que não me has dado prole, e aqui que será meu herdeiro, escravo nascido em minha casa. Luego vino a ele palavra do Senhor, dizendo, não te heredará sino hijo tuyo será ele que te heredará. E lo llevou fora, e digo, mira ahora los cielos e cuenta las estrellas, se las puedes contar. E lhe digo, assim será tu descendência. E creyó al Senhor, e lhe foi contado por justiça. Deus, al hacer a promessa de que lhe daria galardão grande, que a recompensa de Abraão seria forte, Abraão então disse, mas Senhor, perdone-me, Senhor, mas que o Senhor me vai dar? O Senhor já me deu bastante, viu? Pero de que me serve todo isso? Se ando sem hijo. E ele que vai heredar todo o que tenho é este Damasceno Eliezer. Em outras palavras, Senhor, todavia não cumpliste a promessa de dar-me herdeiro. Abraão está recordando as promessas de Deus. Abraão está mostrando a situação que ele se encontrava. Abraão estava exponendo sua condição delante do Senhor. Abraão tinha servo, Eliezer, Damasceno, que era muito bueno, era como um hijo para ele, mas não era seu hijo. Não era seu hijo. E Abraão sem hijo, quem ia heredar todo era este. Mas Abraão não estava tão preocupado com os bens materiais, porque Abraão tinha sonho, Abraão tinha anelo, Abraão tinha desejo de ter aquele hijo. Pero as situações não estavam favoráveis. O sonho cada dia se alejava mais. Abraão deveria ter 85 anos em la época. Sara, 75. E diz a Bíblia que a costumbre das mulheres já havia cessado em Sara.
Deus então disse: não, 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 não. Este não vai heredar, Abraão. Quem vai heredar é um hijo tuyo, com tu sangre. Vai ser um hijo que vai sair de ti, Abraão. E Deus lo leva afuera. Aquela noite, como suele acontecer no deserto, o cielo, por la falta de la contaminação, o deserto a la noite normalmente está despejado e se vê o cielo como em nenhum outro lugar. E aquela noite não havia nada interferindo. A imagem deveria de ser fenomenal. Aquele cielo com estrelas incontáveis. Alguns tentam contar, mas não conseguem, porque é incontável. Pero Deus disse para Abraão: Abraão, está vendo aí as estrelas? Tu puedes contar? Não, Senhor. Pois bem, assim será a descendência. Tu descendência será como as estrelas del cielo. Tus hijos serão como as estrelas del cielo, incontáveis. E é certo que os descendentes de Abraão são assim, porque você sabe que os judeus são descendentes de Abraão e são bastantitos. Mas não solamente os judeus, também os muçulmanos são descendentes de Abraão. E você sabe que és um povo grandíssimo. Mas como se fora pouco, a maior quantidade de descendentes de Abraão não são nem os judeus, nem os muçulmanos, são os cristianos. Pois a Bíblia disse, allá em Gálatas 3:29, disse assim: e se sois de Cristo, quem é de Cristo? De veras? Ojalá que sim. Se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, herederos segundo a promessa. Quando Deus disse: em tu semilla bendiciré todas as nações da terra, está falando do Senhor Jesus, que depois, mais ou menos de mais de 2000 anos depois de Abraão, vem o Messias Jesus e nasce o cristianismo. E os que são de Cristo também são descendentes de Abraão. Pablo chega a dizer: estes são os verdadeiros descendentes de Abraão, os de la fé em Cristo. Amém? Pois bem, o galardão seria grande, não seria pequeno. Os médios havia? Não. As condições havia? Não. O tempo era favorável? Não. Havia algum tratamento? Havia algo favorável? Não, todo contra. Todo contra. E por supuesto que Deus não vai a realizar este sonho de Abraão naquele momento. Deus dá a promessa. Eu tenho que crer na promessa. Disse a Bíblia: e creyó Abraão em naquelas palavras. E ele foi contado por justiça. Abraão se tornou justo delante de Deus, porque creyó em la palavra de Deus. Quando não creemos, somos injustos, não somos justificados. Mas quando creemos em la palavra, nos agarramos em la palavra, nas promessas do Senhor, então somos justificados. Eu não vou adelantar-me. Amanhã eu vou terminar este capítulo às 20 horas, em la noite de la fé de Abraão. Amanhã, lunes, às 20 horas, horário de Argentina, seguiremos hablando sobre a fé de Abraão. Pero o sonho de Abraão foi realizado no tempo do Senhor.
en el tiempo que Deus señalou. Antes de Deus realizar o sonho de Abraão, Deus realizou o sonho de Deus en el coração de Abraão, moldeando-lo, transformando-lo, cambiando-lo, preparando-lo. Mas Deus hizo possível aquele sonho. Abraão já tinha 100 anos e sua mulher tinha 90, e Deus toca em Abraão, toca em Sara. Sara é curada e aos 90 anos Sara abraça um filho. E muitos poderiam, ao mirar Sara, dizia: "Ah, tu nieto ou tu bisnieta, bisnieto? Não, não és mi nieto nem mi bisnieto, és mi hijo." Como? E talvez empezara a reír-se. Empezar a reír-se, dizendo: "Esta mulher está louca." Pois não, Deus hizo um milagre. Deus hizo el milagre. A pergunta é: você tem um sonho? Você todavia tem sonhos? Não, pastor, eu já não tenho. Já enterrei meus sonhos. Já não estou mais para isso. Já desisti. Pois eu quero animar a você a sonhar, a crer em seu sonho, a pedir a Deus seu sonho, a buscar em Deus seus sonhos. Aunque a vezes estes sonhos parecem ser impossíveis. Eu sei que há coisas, que há pessoas que disseram: "Se quando eu era mais jovem não tuve, como vou a ter agora?" Talvez você tenha um sonho de ver sua família na presença de Deus e cada dia eles vão mais lejos da presença de Deus. Talvez você tenha um sonho de ser uma pessoa bem-sucedida e ter condições de diezmar mais do que você diezma, ofrendar. Talvez você tenha um sonho de construir uma igreja em seu país para que vayamos a predicar aí. Quantos sonhos? Um sonho de ter uma família. Eu não sei qual é seu sonho. Eu não sei qual é seu sonho. Mas uma coisa eu sei: Deus realizou o sonho de ele em Abraão. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de realizar os sonhos de Deus, os sonhos de Abraão na vida dele. Deus tinha um plano para Abraão, pero Deus não despreciou os planos de Abraão. Porque os planos de Abraão estavam dentro da vontade de Deus. E se o que você quer é bueno, é justo, é honesto, pida a Deus. Busque em Deus a realização desse sonho. Mas não só pida, creia. Creia, não temas, creia. Creia que Deus é galardonador. A Bíblia disse: acerquemo-nos ao trono da graça com plena certidumbre de fé. Com plena certidumbre de fé, ao trono da graça. Crendo que Deus é galardonador de aqueles que lhe buscam, de aqueles que lhe servem. Deus é galardonador, como Deus disse a Abraão: não temas, tu galardão será grande. Hoje ele lhe disse a você, a mim: não temas, tu galardão é grande. Bem sabemos que nosso galardão é o cielo, espiritualmente, primeiramente é o cielo, mas ademais del cielo, Deus bendijo a Abraão aqui. Deus bendijo a Abraão aqui. E Deus tem
poder para bendecir você e a mim aqui. Ele não nos deixou aqui neste mundo para que fôramos avergonçados, derrotados, fracassados. Não, 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 não. Tenha fé e lute. Lute com as armas da fé.